Olá pessoal, mais uma vez aqui com a matéria Inquérito Policial, que por sua vez relaciona-se com a investigação preliminar. O professor já elucidou esta dinâmica que ocorre no momento anterior ao início da ação penal, né? O Estado se serve dessa investigação preliminar, esse procedimento que visa elucidar a prática delituosa juntamente com a sua autoria, com o objetivo de evitar, o processo criminal infundado, sem elementos o bastante para demonstrar num juízo de probabilidade que houve a prática do crime, bem como que existe elemento suficiente a apontar a autoria, a participação no cometimento daquela infração penal. O simples fato de já haver uma ação penal em desfavor de alguém já gera, em razão da publicidade decorrente do processo criminal, um sentido de apenar este agente réu no processo criminal. Então, o inquérito policial, a investigação preliminar, se serve, sobretudo num Estado democrático, num Estado de direito, de uma premissa de que será um obstáculo para se iniciar um processo criminal no sentido de ter pelo menos indícios mínimos o suficiente para convencer o juízo criminal de que realmente o processo criminal se faz necessário para apurar e responsabilizar criminalmente uma pessoa. Uma peculiaridade que o professor faz menção por hora é de que o inquérito policial, em razão desta concatenação de atos oficiosos por parte da autoridade policial que preside este instrumento, serve para quê? Armazenar no caderno investigativo, no corpo do inquérito policial, inúmeros atos investigativos que servirão, segundo a necessidade ou não e sob a ótica e perspectiva do Ministério Público, promotor, promotora de justiça, procurador da República, para certificar sobre a necessidade de produção daquela prova que é correlata à investigação preliminar. Por vezes, muitos atos investigativos realizados no inquérito policial servem para embasar o convencimento do Ministério Público de que uma prova se faz necessária, no curso do processo criminal, por óbvio, se esse processo criminal foi iniciado com base naquele inquérito policial. Então, o inquérito policial materializa, muitas vezes, atos investigativos que indicam e fazem crer, segundo a opinião do Ministério Público, sobre a necessidade de produção daquela prova. Por exemplo, no inquérito policial pode ter havido a concatenação do ato denominado reconhecimento. O reconhecimento pode ser realizado, por exemplo, pela vítima em desfavor daquele que está sendo investigado. A vítima, deparando-se com uma pessoa ao lado de outras demais, segundo a disposição do artigo 226 do Código de Processo Penal, pode apontar aquele investigado como o suposto autor do comportamento delitivo. Este procedimento prévio à ação penal, este ato investigativo realizado segundo o interesse daquela investigação presidida pela autoridade policial, pode, se houver o processo criminal, agora com a opinião do Ministério Público, servir de elemento de prova. E se o Ministério Público se convencer de que o reconhecimento em juízo se faz importante, deve pretender esta prova em juízo com a instrução criminal, segundo, igualmente, essa mesma disposição do artigo 226 do Código de Processo Penal. Isso é apenas uma ideia para os senhores terem noção da possibilidade de materializar com os atos investigativos alguns pontos que podem servir para o Ministério Público
se convencer da necessidade de produção daquela prova, ok? Daí também eu preciso explicar para os senhores de que não existe a possibilidade de haver, se houver logicamente, né, o início da ação penal, o julgamento procedente da pretensão acusatória com base exclusivamente em elementos investigativos reproduzidos em sede policial. Não existe essa possibilidade. Tudo aquilo que é produzido em sede policial e serviu, num primeiro momento, num juízo de probabilidade, para convencer o juízo criminal, o juiz natural, para iniciar um processo criminal, quando ele recebe a denúncia, deve ser reproduzido em sede judicial para convencer este mesmo juízo da certeza da materialidade do crime, bem como da autoria, né? Neste mesmo exemplo que o professor fez menção, entendendo por bem o representante do Ministério Público sobre aquele reconhecimento que se operou em sede policial, manifestando no sentido de que, nossa, eu preciso agora, enquanto titular da ação penal no processo criminal, me servir da instrução criminal e convencer de forma serena este juízo criminal de que o autor do comportamento que eu apontei na denúncia, o ora réu, é realmente o autor da infração penal. Eu posso me servir, enquanto Ministério Público, de outros atos de provas que não sejam um reconhecimento. E esses outros atos de provas, por exemplo, pode não ter ocorrido em sede policial. Ok? O Ministério Público pode solicitar, por exemplo, como prova, a filmagem de um estabelecimento comercial que de forma nítida demonstre para o juízo criminal que realmente o réu foi o autor do comportamento delitivo. Mas se ele entender que aquilo produzido na fase preliminar se faz igualmente necessário para o convencimento do juízo criminal, ele deve requerer essa produção de prova, reproduzindo aquilo que foi anteriormente produzido na fase prévia ao processo criminal. Professor, o raciocínio então é o seguinte: não seria possível, acaso o ato investigativo preliminar tivesse chegado à autoria tão somente com reconhecimento por parte da vítima, e se, com o decorrer do processo criminal já instaurado, não houvesse qualquer outro elemento probatório, a medida conclusiva daquele juízo seria a improcedência, a absolvição do acusado, a improcedência do pedido com a consequente absolvição do acusado? Com certeza. Com certeza. Porque não existe a possibilidade de um magistrado se convencer num ato investigativo que os senhores bem sabem não passou pelo crivo do contraditório, não passou pelo filtro, por exemplo, e igualmente, da ampla defesa. Lembram, né, que a peculiaridade inerente ao procedimento investigativo preliminar é este afastamento, né, da legítima, da ampla defesa, do contraditório, né? Quando muito ele percebido, o contraditório, ou ela percebida, a ampla defesa, se faz, mas não tão de forma eficaz, eficiente. Por esta razão, por se tratar de um procedimento investigativo onde se concatena atos que não observam aquilo estampado como garantia constitucional, não há a possibilidade do juiz simplesmente, para fundamentar um decreto condenatório, buscar para o seu convencimento aquilo tão só produzido na fase prévia à ação penal. Portanto, a conclusão: se deve reproduzir tudo aquilo que foi concatenado na investigação preliminar para um juízo procedente da pretensão acusatória, culminando
com a condenação. Ok? Acredito que não posso falar mais, senão fica complicado eu postar lá no YouTube. Tá bom? Tô tendo muita dificuldade quando extrapolo os 10 minutos hoje.